Muito obrigado, professor Spinelli. Gostaria de agradecer o convite em nome da SBC-RN, falar que é um prazer estar aqui e falar de um tema que eu sei que para muitos parece não ser um tema tão interessante, mas é importante. É muito importante a gente saber reconhecer os bloqueios de ramo, porque os bloqueios de ramo eles alteram o elétron e atrapalham a interpretação, limitam alguns exames, alguns diagnósticos. Para a gente conhecer os bloqueios de ramo, é importante a gente conhecer o elétron normal, conhecer bem o elétron normal. Antes de começar, eu queria só ter uma ideia da plateia. Quem que é estudante de medicina aqui? A maioria. Quem que já é médico? Tem alguém de outra área de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta? Certo? Então a maioria aqui é estudante de medicina. Vou começar do básico, eu sei que vocês já tiveram algumas aulas. Tá? Se tiver muito básico, vocês podem falar que a gente passa mais rápido, mas vamos lá. Então, primeira coisa, lembrar sobre o sistema de condução cardíaco. Como é que é o sistema de condução? Acho que vocês já aprenderam nas outras aulas, o impulso é gerado no nó sinusal, tá? Depois tem a despolarização dos átomos, desce, tem um pequeno retardo no nó AV, e depois, pelo ramo esquerdo e ramo direito, e pelas fibras de Purkinje, vai despolarizar os ventrículos. Então isso a gente vê que o bloqueio de ramo não vai alterar a despolarização dos átrios, então a gente espera ter uma onda P normal, um intervalo PR normal, e a alteração vai ser aonde? Na despolarização dos ventrículos. Então teremos uma alteração do QRS. E o que é o sistema de condução? O sistema de condução ele tem células especializadas, células que têm uma velocidade de condução muito maior do que o músculo cardíaco. O impulso se propaga pelo músculo? Sim, pelo miócito. Só que ele se propaga 5 vezes mais rápido pelas células nervosas do sistema de condução. Tá? Então isso vai explicar muito das alterações do bloqueio de ramo, principalmente o QRS lado. Então aqui tá os ramos em detalhe, a gente tem o nó AV, tá? O feixe de His, e vai se dividir no ramo esquerdo e no ramo direito. Aqui dá para a gente notar que o ramo direito é muito mais fino, tá? É um ramo longo, fino, diferente do ramo esquerdo, que é muito mais longo e é subdividido em 3 ramos, sendo 2 os principais ramos, que é o antero superior, tá? O fascículo antero superior e o póstero inferior. Também temos a divisão antero-medial, que é de menor importância, mas também tem a sua importância. Já o ramo direito é muito mais estreito, tem umas divisões terminais, que alguns autores nem consideram essas divisões. E, para lembrar, como é que é o elétron normal? Vocês que já viram as aulas, então a gente tem a onda P. O que significa onda P? A despolarização dos átrios. O que é o QRS? A despolarização dos ventrículos. Por que chama QRS? Por que tem 3 ondas em geral? Porque isso reflete basicamente os vetores de despolarização ventricular, que são predominantemente 3. Depois a gente vai mostrar bem. A onda T, ela representa o que? A repolarização ventricular. Então a gente precisa lembrar como é que é o elétron normal e, como eu falei, o bloqueio de ramo vai começar a ter alteração a partir do QRS. Tá? A onda P, o intervalo PR, a gente espera que seja normal. É claro que pode ocorrer do paciente que tem uma doença degenerativa, tanto do ramo quanto do nó AV ou do nó sinusal, mas pelo bloqueio de ramo em si, não altera a onda P e não altera o intervalo PR. Acontece isso não, desculpa aí, viu, pessoal? Então aqui só para lembrar como é que é o elétron normal, como é que a gente define se o ritmo é sinusal. A gente define vendo uma onda P, que é seguida de um QRS, ela tem relação com esse QRS,
E é uma onda P que é positiva em D1, D2 e AVF. Tá? Então aqui a gente vê que o ritmo é sinusal, a gente vê que a frequência cardíaca está próxima de 4 quadradinhos grandes. Tá? Então se a gente for dividir, tá? Vocês sabem, 1.500 pelo número de quadradinhos pequeno, vai dar próximo de 75. O eixo aqui a gente vê que está positivo tanto em D1 quanto AVF, então a gente sabe que está de 0 a mais 90, depois eu vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer a localização aproximada sem ficar sabendo de todas as derivações. E uma coisa que chama bastante atenção e que a gente tem que conhecer é a progressão das ondas, tá? Principalmente na região precordial, ou seja, de V1 a V6. O que acontece? Em V1 a gente tem uma R muito pequena e essa R ela cresce de V1, V2 aumenta um pouquinho, V3 em geral a partir de V4, pode ser V3 ou V4, a R se torna maior que o S. Tá? Então é importante conhecer o eletro normal para que a gente possa identificar as alterações relacionadas ao bloqueio de RAM. Outra coisa que é muito importante que a gente às vezes esquece é do posicionamento adequado dos eletrodos. Se os eletrodos forem posicionados incorretamente, aquela progressão normal que a gente viu vai ficar alterada. Então sempre é importante, isso acontece muito, tem muita gente, muito técnico de enfermagem ou mesmo médico que não sabe posicionar adequadamente os eletrodos. O principal erro qual que é? Aonde que se coloca o V1 ou V2? Alguém quer falar aí? Em qual espaço vocês estão vendo lá? No quarto. É muito comum colocar ele no segundo espaço. Se eu coloco no segundo espaço, eu vou ter um R' em V1 que não teria se eu colocasse no quarto espaço. Então eu vou alterar a conformação normal do elétron. Às vezes eu posso fazer um diagnóstico com um distúrbio de condução de ramo que muitas vezes não existe. Então é importante, vamos lembrar como é que se coloca os eletrodos precordiais. Então, V1, quarto espaço intercostal à direita, na borda do externo, tá? Colado na borda do externo. Como é que eu identifico o quarto espaço intercostal? Em geral, é na altura do mamilo. Tá? Se não for uma mulher com uma mama muito volumosa, é na altura do mamilo. Outra opção é eu achar o ângulo de Louis, que é o seu próximo do segundo espaço, e contar 2 espaços para baixo. Tá? Mas, basicamente, na altura do mamilo. Então, V1, quarto espaço à direita, para external. V2, quarto espaço à esquerda, para external. O próximo eletrodo que eu coloco é o V4, que é no quinto espaço, na linha hemiclavicular. Depois eu vou colocar o V3, que é entre um e outro. O V5 é na linha axilar anterior e o V6 na linha axilar média. Lembrar que o V4 e o V5 e o V6 ficam na mesma linha, eles não seguem a curvatura do espaço. Tá? Isso é super importante para a gente interpretar o eletro tem que ser bem feito, como qualquer exame. Então, sempre que for interpretar o eletro, primeira coisa, checar o nome do paciente. Segunda coisa, interpretar a técnica do eletro. Se ele foi bem feito, se os eletrodos estão bem posicionados, se ele tem interferência. Partindo disso, não sei se vocês lembram, acho que vocês já tiveram nas aulas prévias, a gente divide em 2 planos. Os eletrodos eles vão estar direcionados à identificação da propagação dos vetores em 2 planos. O plano que a gente chama de frontal, tá? O corte está assim, ó, aqui é o plano frontal, aqui está a explicação, quando altera D2, D3 e AVF é inferior. Por que é inferior? Porque os vetores apontam para inferior. Aqui em relação ao plano transversal, ou plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. A gente vê aqui que V1 e V6 eles estão mais ou menos opostos. Então, se eu tiver uma onda que apareça positivo em V1, em geral ela vai aparecer negativo em V6. Por que isso? Acho que vocês devem ter aprendido na outra aula em relação ao vetor. Quando o vetor de despolarização se aproxima do eletrodo, ou seja, quando a ponta está direcionado para o eletrodo, ele vai ocasionar uma deflexão positiva. Quando ele se afasta, ou seja, o eletrodo está olhando a cauda, ele causa uma deflexão negativa. Isso é super importante para a gente entender as alterações nos bloqueios. Plano frontal, tá?
para ficar mais fácil de ver. O importante é a gente localizar por quadrantes. Você precisa saber exatamente o eixo? Não, mas dá para eu saber aproximado. Como é que eu sei aproximado? Vocês vão olhar D1 e AVF. Só olhando D1 e AVF, se D1 é positivo, AVF é positivo, está entre 0 e 90. Eu sei que isso é básico, mas vamos relembrar. Se D1 é positivo e AVF é negativo, está entre 0 e menos 90. AVF positivo, D1 negativo, entre 90 e 180. E assim por diante. Mas como que eu consigo ver mais aproximado? Se eles tiverem exatamente o mesmo tamanho, digamos que os dois sejam positivos, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, a projeção do vetor em D1 em AVF é igual, eu sei que ele está aproximadamente 45 graus. Se o tamanho dele é muito maior em AVF e pequeno em D1, eu sei que ele está muito mais próximo de AVF do que de D1. Então, só olhando os vetores, amplitude, a soma da área sobre o vetor em D1 e AVL, eu já sei precisar se ele está entre 0 e 45 ou entre 45 e 90. Entenderam? Mais ou menos. Se não entenderam, quiserem perguntar, podem interromper. Isso daí é importante para a gente depois identificar os bloqueios divisionais do ramo esquerdo, que é a característica marcante dos bloqueios divisionais é o desvio do eixo. Vamos lá, vamos começar relembrando os vetores de despolarização. Então a gente tem o coração, a gente sabe que no interior da célula ela é mais negativa que o exterior, tá? No exterior a gente tem um predomínio maior de cargas positivas, então aqui a gente está vendo o exterior das células. E aqui estão os eletrodos V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então aqui a gente está vendo o plano transversal, como se a gente estivesse cortando o coração assim. Está tudo positivo, ainda não começou a despolarização. Qual que é o primeiro vetor da despolarização dos ventrículos? O primeiro vetor é o vetor septal, tá? É o vetor que é despolarizado pelo ramo esquerdo. Então ele começa da parte superior do septo e é da esquerda para a direita. Isso a gente já sabe. Se a ativação ventricular for normal, se ele é da esquerda para a direita, a ponta da seta está olhando para V1. Então eu vou ter uma onda positiva em V1. O rabo da seta está olhando para V6. Então eu vou ter uma onda negativa em V6. Como se chama a primeira onda positiva no elétrico? Tá? Uma onda R. Certo? E aqui a onda negativa, o Q. Lembrar que o Q só é patológico se ele atingir determinadas definições, que acho que vocês vão ter. É normal eu ter Q no elétron, mas um Q de baixa amplitude e curta duração. Então, o vetor septal num elétron normal vai aparecer como em V1, um Rzinho pequenininho. Em V6 eu posso ter um Qzinho de pequenas dimensões e curta duração. Então, o primeiro vetor de despolarização do ventrículo, quem é responsável? Bloqueio o ramo esquerdo. E ele é da esquerda para a direita. Aí, com isso a gente vai ver, depois eu vou explicar, só por isso, o ramo esquerdo, quando você tem bloqueio de ramo, o QRS é alterado desde o início. O ramo direito é alterado no seu final, já que a ativação inicial é de responsabilidade do ramo esquerdo. Então esse é o primeiro vetor. Vamos lá. Qual que é o segundo vetor? É o vetor de despolarização das paredes livres dos ventrículos. Então a gente tem um aqui, que aponta para a direita e um que aponta para a esquerda. Só que a massa do ventrículo esquerdo é muito maior que a do ventrículo direito. Então o vetor resultante vai ser para a esquerda. Então, como a gente já falou, se em V1 o vetor está fugindo, eu estou olhando a cauda dele, então vou ter uma onda negativa em V1. Por isso que em V1 eu tenho um R pequenininho e um S profundo. E ao contrário em V6. Em V6 eu tenho um R amplo. Tá? Aqui está a explicação. Então o segundo vetor, o resultante é para a esquerda. O terceiro vetor, menos importante, tá? Também é principalmente de responsabilidade do ramo esquerdo.
e é um vetor de despolarização do septo basal. A gente vê que é uma área bem menor. Então, a magnitude de representação no elétron é muito menor. Tá? Inclusive, às vezes a gente não vê a representação desse vetor. Então, importante, o primeiro vetor, despolarização septal, a gente viu, é da esquerda para a direita e é a responsabilidade do ramo esquerdo. Aqui, o resumo, vetor 1, da esquerda para a direita, despolarização septal a partir do ramo esquerdo. Vetor 2, tem o vetor 2 para a direita e o vetor 2 para a esquerda, só que o vetor 2 para a esquerda é bem maior, então o resultante vai ser para a esquerda. E o vetor 3, tá? Que é a despolarização do septo basal. Para lembrar, o plano frontal, eu estou repetindo bastante isso, que isso é importante para entender. Vamos lembrar então o elétron normal, o Rzinho, um S profundo, tá? A T em V1 pode ser negativa, isso é normal, tá? Então T negativo em V1 é completamente normal. E olha como é em V6, eu tenho um R amplo e um S curto e rápido, com a onda T positiva. Isso é importante vocês notarem. Então aqui a T é concordante com o QRS, que vai ser uma alteração que é comum no bloqueio de ramo. É a alteração da repolarização também. Tá? Então eu vou ter as ondas T discordantes com o QRS, ou pelo menos com a parte alterada do QRS. Então, quais as características principais dos bloqueios de ramo? Como a gente falou, o alargamento do QRS. Por que ele ocorre? Porque o impulso não é propagado pelo sistema de condução, que tem as células especializadas. O impulso é propagado pelas células musculares, miócito a miócito. Isso leva a uma condução mais lenta. Então, o QRS alarga, porque o tempo de ativação de despolarização ventricular vai ser maior. Alteração de repolarização. Como você tem a lentificação na despolarização e no outro lado é normal, a gente vai ter uma parte do ventrículo já repolarizando, enquanto outra parte ainda não despolarizou. Então a gente vai ter uma alteração de repolarização, que vai aparecer como uma onda T invertida e diferente do QRS. Isso é super importante, isso vai limitar para a gente na hora de pedir alguns exames, na hora de fazer algumas interpretações. Vamos lá, vamos começar com o bloqueio de ramo direito. É mais fácil aqui. Bloqueio de ramo direito. Se eu tenho um bloqueio, o que eu espero que aconteça com o elétron, com as ondas do elétron? Aquilo que a gente falou, o primeiro vetor é normal, então o início do elétron é normal, a Rzinha inicial vai estar presente. Segundo vetor é resultante para a esquerda. Aqui também é resultante para a esquerda. Eu não tenho o contraponto do direito aqui, mas o elétron nessa parte vai continuar sem grandes alterações. Eu vou ter uma S em V1. Então aqui o elétron também não apresenta grandes alterações. Já na terceira etapa, quando o ventrículo esquerdo, aqui, todo vermelho, já está totalmente despolarizado, é que o ventrículo direito ainda está começando a despolarização. Tá? Então eu vou ter um vetor, ó, V1, está apontando para V1. Então eu vou ter uma onda positiva em V1, eu tive um R inicial, tive um S, agora vou ter um R'. Uma onda positiva, de maior amplitude e maior duração. E ó, aqui o ventrículo direito ainda está despolarizando, tem essa parte em branco que não está despolarizada, e o ventrículo esquerdo já está repolarizando. Essa parte que estava vermelha que agora está branca. Aí vai justificar a alteração na repolarização. Então, como é que vai ser o elétron? Primeiro vetor, normal. Então, onda R. Segundo vetor, para a esquerda e para trás. Tem o S. Terceiro vetor, que agora aqui tem o vetor grande para a direita. O vetor grande para a direita. Em V1, se o vetor está apontando para V1, a seta aqui, eu tenho uma onda positiva, tá? E prolongada. Certo? Então essa aqui é a morfologia típica do bloqueio de ramo direito. O R
um R pequeno, o S e o R', que é a morfologia que fala em M ou orelha de coelho. Isso aqui não tem muito a ver com orelha de coelho, mas tudo bem. E aqui a gente vê em V1 alteração de repolarização. Já em V6 eu vou ver o contrário. Tem uma Qzinha rápida, tá? E vou ter o que é marcante. Então o bloqueio de ramo direito altera o final do QRS. Vou ter uma S empastada. Então tem uma onda S prolongada. Resumindo, eu sei que tem algumas coisas que a gente repete, mas é para fixar bem. Então vamos lá, R, S, R, S, R', com alteração de repolarização. Então a T é negativa. No bloqueio de ramo direito, a T é negativa de V1, V2 e V3. Então eu sei que se eu pedir um teste ergométrico para esse paciente, a derivação V1 a V3 vai limitar o meu diagnóstico de isquemia. Mas impede que eu diagnostique isquemia? Não, não impede, mas vai limitar nessas derivações, porque essa é uma alteração já esperada. Então eu posso ter um infra de V1 a V3, que é relacionado à alteração de repolarização do bloqueio. Então, ó, primeiro vetor, tá, aponta para cá, é positivo. O segundo vetor foge, é negativo. O terceiro vetor grande aponta positivo. R, S, R', a repolarização é alterada, a gente tem a inversão. Em V6, a característica marcante é essa onda S empastada. Vamos olhar o eletro. Qual que é a característica do bloqueio de ramo, os bloqueios completos de ramo, tanto direito quanto esquerdo? Alargamento do QRS. O que eu falo quando o QRS é alargado? QRS acima de 120 milissegundos. Tem alguns autores que consideram 110, mas o clássico é 120. E onde que eu meço esse QRS? Na derivação que tiver o maior QRS. Em geral, qual derivação é essa? De V1 a V3. Então aqui a gente vê, sempre começar o eletro normal, não vai direto, o QRS está largado, eu vou fazer diagnóstico de bloqueio de ramo. Começa, qual que é o ritmo? Ritmo sinusal, qual que é a frequência? Vê a morfologia da P, intervalo PR, orientação do QRS, aí a gente vai para a duração do QRS. A gente vê que o QRS aqui tem mais de 120 milissegundos, tem um RS, R' em V1, com alteração de repolarização, tá? Em V1, V2 e V3, eu tenho um S empastado em V6, em D1 e AVL. Então, quais os critérios de bloqueio de ramo direito? Eu preciso conhecer todos esses critérios? Não. Tá? Eu preciso ter uma ideia que o QRS é largado com morfologia R, S, R' em V1 e com S empastada em V6, tá? Ou seja, um bloqueio que você tem uma alteração no final do QRS é um bloqueio de ramo direito. E que ele tem uma alteração de repolarização em geral em V1 a V3. Mas vamos lá, só para vocês conhecerem os critérios que a diretriz brasileira conhece. A gente falou que QRS maior ou igual a 120 milissegundos. 0 segundos vai ser milissegundos. Ou 0,12, 120 milissegundos ou 0,12 segundos. Onda S empastada, D1, AVL, V5 e V6. QR em AVR com R empastada. RS, R' com R, S, R'. Lembrar que esse Rzinho é quando a onda tem menos de 5 milímetros e quando a gente usa a letra maior, quando a onda tem mais. O eixo elétrico do QRS no bloqueio do ramo direito, ele tende à direita, mas ele não apresenta desvio importante para a direita, não. Se ele tiver um desvio importante para a direita, mais que 120, mais que 90, mas principalmente mais 120, a gente tem que pensar na associação com os bloqueios divisionais do ramo esquerdo, ou que eu vou falar depois para vocês, chama PDPI, bloqueio divisional póstero inferior. E aqui lembrando a T assimétrica em oposição ao retardo final do QRS. Então, vamos lá. Ó, T assimétrica, o final do QRS é positivo, ela é negativa. Final do QRS negativo, ela é positiva. Tá? Então, a T é oposta à porção final do QRS, onde chama atenção de V1 a V3. Alguma dúvida aqui no bloqueio de ramo? Direito? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estão entendendo? Tá boa a velocidade aí? Está muito repetitivo?
existia até recentemente, até o professor Spinelli foi embora, mas ele gosta de falar, uma classificação de bloqueio de ramo leve, moderado e avançado. Ou bloqueio incompleto, grau 1, 2 e 3. Hoje em dia, essa classificação está um pouquinho em desuso, porque o bloqueio leve, na verdade, era um paciente com QRS normal e tinha algumas alterações discretas. E sabe que isso não é bem um estudo eletrofisiológico, isso não é bem um bloqueio, são variantes da normalidade. Então hoje a gente opta por classificar como bloqueio de ramo só o bloqueio completo de ramo, ou bloqueio avançado. E as outras alterações, se a pessoa tiver uma R nível 1, mas não tiver QRS largada, a gente pode chamar de distúrbio de condução pelo ramo direito. A gente não chama de bloqueio, mas se é uma alteração evidente, se chama de distúrbio de condução pelo ramo direito. Tá? Com alteração bem discreta, você pode chamar de atraso final de condução. Só se tiver um R nível 1, aí um S empastado em D1. Então, por que se mudou? Tá? Ausência de bloqueio, a maioria dos classificados em grau leve eram variantes da normalidade, e hoje a gente usa o termo distúrbio de condução pelo ramo direito. A diretriz ela classifica nos bloqueios divisionais do ramo direito, mas isso é bem controverso. Os americanos, muitos não consideram, eu acho que é muito específico para vocês, eu não vou falar dos bloqueios divisionais do ramo direito não, é muito específico. Aqui é outro exemplo, está um pouco apagado, né? Então, ritmo sinusal, sempre lembrar de ver o ritmo, senão a gente pode cair em algumas pegadinhas que eu vou mostrar mais para frente. Ó, o S empastado aqui em D1 e AVL, um RS R', RS largo, tá? Onde tem oposição à parte final do QRS, um S empastado no V6. Acho que eu falei várias vezes o bloqueio de ramo, né? Direito. Vocês não vão esquecer tão cedo esse bloqueio de ramo direito. Qual que é a importância do bloqueio de ramo direito? O bloqueio de ramo direito pode ser encontrado em pessoas normais e não tem importância nenhuma. Mas eu devo fazer alguma investigação? Sim. Tá, preciso ficar, se eu não achar nada, ficar atrás, pedindo 1 milhão de exames? Não. Qual que é uma causa importante aqui no nosso meio? Já foi mais importante, mas ainda existe. Doença de Chagas. Outra causa que também é frequente é o bloqueio de ramo direito degenerativo. Com a idade, a pessoa vai tendo calcificação do sistema de condução e pode ter um bloqueio de ramo direito degenerativo. Inclusive, nesse caso associado à doença do nó sinusal, acometimento do nó AV, aí aqui nesse caso a gente pode ter alteração no AP, no intervalo PR, mas não pelo bloqueio em si, mas sim pelas comorbidades associadas. Outra coisa que é frequente, a gente bloqueia de ramo pós-cirurgia cardíaca, tá? Porque os ramos estão muito próximos das válvulas. Quando faz troca de válvula, principalmente aórtica, a gente pode ter lesão do ramo e envolver com bloqueio de ramo. Complicação do infarto. Se eu tenho um bloqueio de ramo direito com supra, indica uma lesão grave, uma lesão em descendente anterior. Tá? Um paciente que tem risco de evoluir para VAVT, um paciente que indica uma área isquêmica muito grande com maior risco. Então, é importante. Pode estar associado a doenças do miocárdio, a gente já falou Chagas e algumas outras. Doenças congênitas, cardiopatias congênitas e pós-cirurgia de uma cardiopatia congênita, que chama tetralogia de Fallot. Vamos lá para o ramo esquerdo. Então, bloqueio do ramo esquerdo. No ramo esquerdo eu vou ter alteração se a parte inicial do QRS, da esquerda para a direita, eu tenho alteração no ramo esquerdo, apesar daqui no desenho ter uma Rzinha, em geral eu não tenho essa Rzinha, ou tenho uma R muito pequena. Se eu não tenho esse vetor inicial, que foge de V6, então eu não vou ter uma onda Qzinha rápida em V6. Um dos critérios diagnósticos do bloqueio de ramo esquerdo é não ter Q em V5, V6. Por que não tem Q? Porque eu não tenho esse vetor inicial de despolarização do septo. Tá? Do septo da esquerda para a direita. Então, qual que é a característica do bloqueio de ramo esquerdo? Ele, em geral, apresenta um QS em V1 e V2. Ele já é alterado desde o começo. Tá? E você tem uma alteração marcante da repolarização. Em V1 e V2, em geral, tem um supra discordante que vai limitar, depois eu vou começar
comentar, vai limitar o diagnóstico de infarto, vai limitar o diagnóstico de isquemia no teste ergométrico, então a gente não pede teste ergométrico para o paciente com bloqueio de ramo esquerdo para diagnóstico de isquemia pelo eletro, porque não serve, porque ele já tem alterações desde o repouso. Você pode pedir para avaliar outras coisas, capacidade funcional, resposta pressórica, mas para o diagnóstico de isquemia, não adianta pedir o teste ergométrico isolado. Tá? Você tem que pedir associado a algum método de imagem. Por quê? Por causa das alterações. Então eu já tenho naturalmente no bloqueio de ramo esquerdo, supra e infra. Então a morfologia típica. Eu tenho uma onda, em geral, um R pequenininho, ou não tem esse R, tenho um QS em V1 e um R, em geral com entalhe, principalmente V5, que é a morfologia de torre, morfologia típica, e o QS bem alargado. Então aqui só para lembrar os vetores, tá? Então a gente tem o S, ou o QS, se você não tiver o R. A alteração de polarização, em geral, é oposta ao QRS. Então, eu tenho QRS negativo, eu vou ter alteração de polarização positiva. Então, aqui eu vou ter um supra. E em V6 eu vou ter um infra. Tá? Uma alteração discordante. Então, a explicação disso é a mesma coisa do bloqueio de ramo direito. Enquanto eu já tenho uma parte do ventrículo direito que foi ativado pelo ramo e não está bloqueado repolarizando, tá? Eu ainda tenho parte do ventrículo esquerdo despolarizando. Então isso altera toda a repolarização. Então aqui é o típico bloqueio de ramo esquerdo. Lembrar, de novo, vamos lá para o eletro. Primeiro, ritmo sinusal, aí vai ver a frequência cardíaca. Aí a gente viu que o QRS está largado. O QRS está largado. Aí vamos olhar lá em V1, ele está alterado desde o começo. Tem uma S profunda, um Rzinho mínimo aqui. Tá? Se ele praticamente não tem o R, que é o da despolarização septal, eu também não posso falar no bloqueio de ramo esquerdo em área inativa septal, porque o normal ele ser QS aqui, então eu não posso falar em área inativa. Então a gente vê o QS alargado, maior que 120 milissegundos, e a fica de torre, principalmente V5 e AVL. Em geral a gente pode ter V5, V6, D1 e AVL, morfologia de torre. Tá? Então aqui a gente tem o bloqueio de ramo esquerdo. Vamos lá os critérios. QRS é alargado, então a condição essencial aqui, de novo, para um diagnóstico de bloqueio completo de ramo. QRS maior ou igual a 120 milissegundos como condição essencial. A ausência de quem? D1, AVL, V5, V6. Por que eu tenho ausência de quê? Se eu não tenho despolarização septal, essas derivações, que a gente chama de derivações esquerdas, tá? No qual o eletrodo, o vetor, estaria fugindo, aquele vetor que é da esquerda para a direita. Se eu não tenho esse vetor, eu não vou ter Q. Tá? Então eu não tenho Q no bloqueio de ramo esquerdo, D1, AVL, V5 e V6. A onda R é alargada e com entalhe ou empastamento, D1, AVL, V5 e V6, como a gente viu no eletro prévio. A onda R é de crescimento lento, tá? Eu podendo ter QS, como eu falei, de V1 a V3, o que impede o diagnóstico de área inativa anteroseptal. Deflexão intrinsecoide de V5 e V6. O que é isso? É do tempo do início do QRS até o pico. Então, se eu tenho do início do QRS até o pico, ele tem que ter maior que 0,5 segundos, 0,05 segundos. Tá? O eixo elétrico no bloqueio de ramo esquerdo não é muito desviado, então se eu tiver um eixo muito desviado, eu tenho que pensar em alguma coisa associada. Tá? Em geral, ele é de menos 30 a mais 60. E aquela alteração que é marcante, a alteração de repolarização do bloqueio de ramo esquerdo. Qual que é a etiologia? O bloqueio de ramo esquerdo, se a gente encontrar um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, aí sim a gente tem que ficar preocupado. Porque o bloqueio de ramo esquerdo é muito associado a cardiopatias, tá? Principalmente cardiopatia hipertensiva e outras miocardiopatias, dilatada idiopática e outros casos de insuficiência cardíaca aqui, isquêmica
E lembrar que hoje em dia ele tem uma importância muito grande no tratamento da insuficiência cardíaca. Os pacientes que estão otimizados e mantêm-se em classe funcional 2, acima de classe funcional 2, maior ou igual a classe funcional 2, e tem QRS maior que 150 milissegundos, tem benefício da ressincronização cardíaca. Os estudos estudaram a partir de 120, mas depois foi visto que os que melhoravam mesmo, em geral, tinham acima de 150. Então é importante identificar esse bloqueio de ramo esquerdo, e ele é um marcador independente de mau prognóstico, principalmente no paciente com cardiopatia estrutural. Pode ser degenerativo também, doença que chama doença de Lev-Lenegre. Pode ser relacionada a distúrbio hidroeletrolítico. A hipercalemia é importante, alarga o QRS, altera a condução, tá, pelas células. Isquemia crônica em geral é raro causar bloqueio de ramo esquerdo, mas a isquemia aguda sim. Tá? A isquemia aguda, complicação do infarto agudo do miocárdio também sugerindo uma lesão bem grave e extensa. Tá? Até quando chega o paciente com bloqueio de ramo esquerdo no pronto-socorro. O ideal é a gente ter o eletro prévio, mas quase nunca a gente tem o eletro prévio. E a gente sabe que o supra ou bloqueio de ramo esquerdo novo, ou supostamente novo, no paciente que apresenta dor a menos que 12 horas, principalmente dor típica, é indicação de trombólise ou de intervenção. Se você tem dúvida e tem uma hemodinâmica, a gente manda para hemodinâmica. Se não tem hemodinâmica, que outra opção que eu posso ter? Eu posso pedir um eco, porque se é um paciente que tem um bloqueio de ramo novo, por uma lesão extensa, ele tem a área de alteração, ele tem uma hipocinesia ou uma cinesia anterior. Mas se eu não tenho eco, não tenho eletro prévio, não tenho hemodinâmica, como é que eu faço? Eu trombolizo? Se não tiver nada disso, o paciente tiver dor típica e não tiver contraindicação, eu trombolizo. Mas tem alguns critérios que podem sugerir que aquelas alterações de repolarização são além das alterações inerentes ao bloqueio, são as alterações relacionadas ao infarto. Só outra coisa para lembrar, os bloqueios podem ser transitórios. Tá? O bloqueio de ramo esquerdo, a gente pode ter um bloqueio de ramo que é taquicardia ou bradicardia dependente. O paciente pode ter uma extrasístole, que pegou o bloqueio no período refratário, e aí ele conduz com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, uma extrasístole supraventricular. Então aqui, só para lembrar, vocês vão ter a aula de infarto, eu não vou entrar muito em detalhes, mas teve a doutora Liz Garbosa, ela fez alguns critérios para quando a gente suspeitar do paciente com bloqueio de ramo esquerdo, que chega com dor, quando que a gente suspeita que esse bloqueio pode ser relacionado a uma oclusão da artéria descendente anterior, o que equivaleria a um infarto com supra. A alteração mais importante é o supraconcordante. A gente viu que o bloqueio característico é a repolarização ser oposta ao QRS. Se de repente a repolarização se torna concordante, isso aqui é altamente sugestivo do infarto agudo do miocárdio com oclusão da artéria descendente anterior. Então, o que vale mais pontos? Supraconcordante. Em segundo, infra de V1 a V3. A gente sabe que de V1 a V3 eu tenho supra. Se eu tiver infra, tá, é outro dado que indica que aquela alteração possa ser relacionada a um infarto agudo. E a alteração menos importante é o supra discordante maior que 5 milímetros. Se eu tiver um paciente magro com grande amplitude de onda, eu posso ter esse supra maior que 5 milímetros. Tá? Quando que eu vou começar a suspeitar mesmo no diagnóstico? Quando for maior ou igual a 3 pontos. Então essa alteração isolada tem pouca importância. A principal é o supraconcordante. Claro que o ideal é você ter um eco disponível, hemodinâmica, mas se não tiver, esses são alguns dados. O fato de não ter essas alterações não descarta o infarto. Então, se eu não tenho como dizer, o paciente tem dor típica, menos de 12 horas, não tem contraindicação ao trombolítico, não tem como fazer, aqui está indicado o trombolítico. Lembrar, vamos lá, então se eu tenho eletro, com QRS alargado, ritmo sinusal, não é um ritmo endioventricular, não é um ritmo de marca-passo, não é uma precitação ventricular, que também podem dar QRS alargados. Então não é todo QRS alargado que eu bloqueio de ramo. Mas se eu tenho QRS alargado, ritmo sinusal, QRS alargado, eu vou olhar onde? Vou olhar para V1. Se V1 for positivo,
com morfologia R, S, R', bloqueio de ramo direito. Por quê? Porque a alteração é na parte final do QRS, como a gente mostrou e explicou pela disponibilização ventricular. Em V6 vai ter uma onda S empastada. Se em V1 é negativo, com QRS alargado, praticamente sem o R' inicial e sem Q em V6, com alteração marcante de repolarização, bloqueio de ramo esquerdo. Essa figura é boa para a gente comparar o normal, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito. Vamos agora falar um pouquinho dos bloqueios divisionais. É um pouquinho mais raro do que o bloqueio de ramo direito e esquerdo, mas não são tão raros, principalmente o bloqueio do ramo antero superior esquerdo. E a característica marcante aqui é o desvio do eixo. Tá? Não é o alargamento do QRS. Quando a gente tem um bloqueio divisional puro, a gente não tem alargamento do QRS. Então, principal característica é o desvio do eixo. O QRS tem duração normal. Então, existem, na diretriz brasileira, ele divide em ramos divisionais o ramo direito também, mas acho que é muito específico para vocês. Se for olhar no Brown, nos livros americanos, não tem essa divisão dos bloqueios divisionais do ramo direito. Mas se vocês virem algum laudo, bloqueio divisional antero superior direito ou inferior direito, existe essa descrição na diretriz. Como é que é o BDAS? O BDAS é aquele paciente, aquele eletro, que a gente vê um desvio marcante do eixo para a esquerda, QRS estreito, um desvio marcante além de menos 45. Depois eu vou mostrar de novo como que a gente sabe que está além de menos 45. Eu vou ter a onda negativa em D2 e D3 e AVF, sendo que a onda de D3, o S de D3 é maior que o S de D2 e tem que ter pelo menos 10 milímetros, e com duração normal. Eu tenho um Qzinho inicial em D1 e AVL, tá, com a mesma coisa, deflexão intrinsecoide maior que 0,05 segundos. QR em AVL, progressão lenta da onda R de V1 a V3, então quando eu tenho BDAS, eu posso ter uma progressão pelo BDAS, uma progressão lenta de V1 a V6, e a presença de S de V4 a V6. Eu sei que são vários critérios, mas eu vou falar o principal. Qual que é o principal? Desvio do eixo, desvio marcante do eixo para a esquerda. Tá? Então, se vocês têm um elétrico com desvio além de menos 45, que não tem o QRS alargado, a gente está diante de um bloqueio divisional antero superior esquerdo, desde que a onda S de D3 seja maior que a onda S de D2 e tenha pelo menos 10 milímetros. Lembrar, então, como que eu vou saber que tem além de menos 45 graus? Eu preciso decorar onde vai ser isoelétrico, em AVR, em AVL? Não preciso. Então, eu vou ter o QRS, em geral, positivo em D1, negativo em AVF. Negativo em D2 e D3 também. Se ele for negativo em D2 e D3, eu sei que ele está além de menos 30. Mas além de menos 30 não é suficiente para o diagnóstico de BDAS. Mas se eu vir um elétron com onda S, com predomínio negativo em D2, D3 e AVF, eu já tenho que lembrar do BDAS. Se o tamanho do QRS for maior em AVF do que em D1, eu sei que ele está além de menos 45. Então a gente vai ver aqui um exemplo. Ritmo sinusal, tá? A gente vê QRS negativo em AVF, positivo em D1. Também está negativo em D3 e D2. Então, o eixo aqui, eu sei que está muito maior em AVF do que em V1. Eu já localizei que o quadrante aqui está entre 0 e menos 90. Mas como está muito maior em AVF, eu sei que ele está muito mais próximo do menos 90 do que do 0. Então eu sei que ele está além de menos 45. Então não preciso falar que é 70 o eixo, 65, não vai fazer grande diferença. Eu sei que está além de menos 45.
Então eu tenho um desvio marcante do eixo. Outra característica, aquele Qzinho aqui em AVL. Tá? Então eu tenho um desvio importante do eixo com esse S aqui. Ó. Esse S é maior do que o S de D2. Isso é uma condição obrigatória. Tá? Com S de pelo menos 10 milímetros. Então aqui eu estou diante de um bloqueio divisional antero superior esquerdo. Pode ser encontrado em pessoas normais e não tem importância clínica nenhuma? Sim. Pode ser encontrado em pacientes com doença estrutural? Sim. Quando que ele tem alguma importância? Quando ele é associado com outro bloqueio de ramo, que a gente chama bloqueio de ramo bifascicular. Se eu tiver um bloqueio de ramo direito e um BDAS, eu tenho maior chance de evoluir para uma bradiarritmia. Tá? Um BAV de segundo grau, um BAVT, porque eu já sei que eu tenho doença do sistema de condução mais difusa. Além do que a alteração BDAS, bloqueio de ramo direito, lembra o eletroclássico do paciente Chagas. O outro bloqueio é o BDPI. Eu sei que essa parte é um pouquinho chata, mas já tá no finalzinho, né? Depois vão ser só uns passados para a gente terminar. BDPI. BDPI, ao contrário do BDAS que desvia para a esquerda, o BDPI desvia para a direita. É um desvio importante do eixo para a direita. Alguns autores consideram acima de 120, outros consideram acima de 90. Na diretriz brasileira está acima de 90. Mas para o BDPI é um diagnóstico de exclusão. Para fazer o diagnóstico de BDPI, eu tenho que excluir sobrecarga ventricular direita, área inativa lateral e o paciente muito magro e alto, biotipo longilíneo. O eixo é além de mais 90, alguns autores, como eu falei, consideram acima de mais 20. Eu vou ter um Q, o Qzinho pequenininho inicial e um R, D2, D3 e AVF. Aqui não é o S que tem que ser maior, aqui o R tem que ser maior, o R de D3 tem que ser maior que o R de D2 e também com voltagem de pelo menos 10 milímetros. Isso daqui vocês não precisam ficar prestando muita atenção na infecção intransecóica. E onda S, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui o ritmo sinusal, eu tenho que o QRS é predominantemente negativo em D1 e positivo em AVF. Tá? Então, eu tenho um desvio do eixo além de mais 90. Mas como que eu sei que esse paciente não tem uma sobrecarga ventricular direita? Eu posso olhar aqui nas derivações cinecordiais. Ele não tem um R amplo aqui, não tem um S muito amplo em V6, não tem alteração de repolarização, strain de VD, então ele só tem o desvio do eixo. Nesses casos, quando só tem o desvio do eixo para a direita, eu devo pensar em BDPI. Esse é um bloqueio raro, que eu acho que vocês dificilmente vão ver na prática. Vocês não precisam guardar grandes coisas, só saber que é um desvio importante do eixo para a direita. Um paciente que não tem a área nativa, não tem sobrecarga ventricular direita, eu posso estar diante de um bloqueio divisional do ramo esquerdo, um bloqueio póstero inferior. Outro, que também alguns autores não consideram existência, é o BDAM. Qual que é a característica marcante dele? Aqui também eu devo excluir sobrecarga ventricular direita, infarto dorsal e hipertrofia septal. A característica marcante dele é um R amplo e abrupto, que cresce muito rápido. A gente viu que o eletro normal, o R vai crescendo lentamente de V1 até V6, com a transição em geral em V3 e V4. Aqui eu tenho um R que cresce abruptamente, em V1 um R pequenininho, em V2 o R se torna muito grande. Tá? Um R que, em geral, tem acima de 15 milímetros. Essa que é a característica do BDAM. Ele não tem desvio de eixo no plano frontal. Tá? Então, se eu for ver D1 e AVF, ele não vai ter alteração de desvio de eixo. Então, qual que é a característica marcante dele? Desculpa, não é esse daqui já tem, mas é um aumento importante do R, tá? De V1 para V2, com esse R de pelo menos 15 milímetros. Tá? Então, se eu tenho um R que cresce muito rápido e eu não tenho sobrecarga ventricular direita, não tenho infarto que justifique, tá? Aí eu devo pensar no BDAM. Então vamos lá, só para acabar, vou mostrar alguns traçados. Eu não sei se vocês gostam de participar aí.
Vocês gostam que eu peço para alguém falar ou todo mundo morre de vergonha aí? Se alguém quiser falar, então vocês falam. Vamos lá, ó. Alguém quer falar esse eletro? Fala aí. Quer falar alguém? O que vocês acham que é esse eletro? Vamos lá. Alguém acha que é bloqueio de ramo esquerdo? É o quê? Fala aí. Você aí, tá? O que você acha que é? Bloqueio de ramo direito? Por quê? Não tem problema não, é bom só para animar, senão fica muito chato. Agora já tá acabando. Vamos lá, se não souber eu falo. Não tem problema. Não quer falar? Então vou dar para ela que ela já conhece aqui. Não quer falar? Então vamos lá. Primeiro, antes de falar se é bloqueio ou não, a gente tem que ver o ritmo. Tá? O ideal é você sempre seguir a sequência de interpretação do elétrico. Como é que é a sequência de interpretação elétrica? Você vai ver o ritmo, vai ver a frequência. Tem várias formas. Eu sigo pelas ondas, para vocês não esquecerem. Então eu vi o ritmo, vi a frequência. Eu vou ver a onda P, que é a primeira onda. Então eu vou ver o quê? Morfologia da P, duração, amplitude. Então eu vi a primeira onda. O eixo da P eu já vi na hora que eu estou vendo se o ritmo é sinusal ou não. Tá? Que eu vi a onda P positiva em D1, D2 e AVF. Depois, qual é o próximo passo? Intervalo PR. Intervalo PR é normal? Não é normal. Qual é o próximo passo? Cheguei no QRS. O que é o primeiro do QRS? O que? Tem onda Q patológica? Não, não tem. Então vou passar para o QRS. Eu vou ver a morfologia do QRS, duração e orientação, ou o eixo do QRS. Então vamos lá. Aqui a gente chegou. Essa parte inicial, ritmo sinusal. O ritmo é sinusal. Aí a gente vai ver morfologia da P normal, tá? Sem alterações no intervalo. Aqui o PR tem dentro da PR curto, mas não é um diagnóstico de pré-excitação ainda, mas dentro do normal. O QRS está largado ou não está largado? Tá largado. Se a gente for ver aqui em V1, a gente vê que ele tem mais de 3 quadradinhos, ou tem próximo a 3 quadradinhos, um pouquinho mais. Então a gente vê que ele tem 120 milissegundos. Ele está alargado. Qual que é quando eu tenho QRS alargado? O que eu tenho que olhar? Vamos olhar em V1, morfologia R, S, R'. Tá? Com alteração de repolarização secundária e um S empastado aqui em V6, em D1. Então é um bloqueio de ramo direito. Mas é só bloqueio de ramo direito que tem esse eletro? Alguém viu mais alguma coisa? Esqueceram do eixo aqui, né? Então tem que ver que o eixo está negativo em AVF, D3, D2. Tá? Sendo que está mais negativo em AVF do que positivo em D1. Então eu tenho desvio do eixo para a esquerda. O bloqueio de ramo direito desvia para a esquerda? Não. Então eu tenho um bloqueio de ramo direito associado ao bloqueio divisional anterior superior esquerdo. Esse é o elétrico típico do paciente chagásico. Tá? Então se eu tenho uma associação, tem um bloqueio bifascicular. Esse paciente aqui, é claro, se a gente for usar um beta-bloqueador, qualquer droga inotrópica, cromotrópica, hidromotrópica negativa, eu devo tomar cuidado. Esse paciente tem maior risco de evoluir no futuro para uma bradiarritmia. Aqui, o que a gente tem? Vamos lá. Esse eletro aqui é mais difícil, que a disposição dele é diferente. V1, V2, V3. Então, ritmo. Sinusal. Tá? Aqui eu vou... QRS. É alargado? Não. Não é alargado. O eixo. Não vou falar todas as etapas, porque senão demora muito. O eixo está negativo em AVF, D3 e D2. Sendo que o S de D3 é maior que o S de D2. E esse S tem mais de 10 milímetros. Tá? Sendo que aqui eu tenho um S bem profundo em AVF, maior do que o R aqui em D1. Então ele está além de menos 45 graus, então é um BDAS, bloqueio divisional antero superior esquerdo. Então o primeiro eletro é um BDAS, aqui é um BDAS isolado.
Vamos lá. Esse eletro. Ritmo sinusal. Tem alguma alteração nesse eletro? Alguém está vendo alguma coisa? Vamos lá, vou dar um tempinho rápido para vocês pensarem. Se não falo tudo rápido, vocês nem pensam. Alguém viu alguma coisa aqui? Viram ou não? Então aqui é o ritmo sinusal, a P está normal, QRS não é largado, o eixo positivo em D1 e AVF está entre 0 e 90. Em V1 a progressão do R é normal, tá? A morfologia é normal, então aqui eu não tenho desvio de eixo, não tenho alargamento de QRS, tá? Não tem nenhuma alteração evidente, esse é um eletro normal. Tá? Só coloquei no meio, vocês acham que é tudo alterado, vocês precisam treinar aí o laudo. E aqui, qual que é o bloqueio aqui que eu tenho? Vamos lá, fala aí, Bruno. Alguém fala qual que é o bloqueio que eu tenho? Ou eu não tenho bloqueio nenhum? Então aqui eu não tenho bloqueio nenhum. O que eu tenho aqui? O QRS é alargado? É alargado. Mas se eu não seguir a sequência no eletro, eu vou errar. Por isso eu tenho que seguir a sequência. Então, o que eu vejo aqui? Eu tenho um PR curto e tenho uma onda delta. Isso aqui é uma pré-excitação ventricular. Se tiver sintoma, eu vou chamar de síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma via acessória. Como a via ela não passa pelo nó AV, é uma via acessória que comunica o átrio aos ventrículos, tá? Eu tenho essa porção inicial com ativação mais precoce, que ele não tem um retardo no AV, e mais alargada, porque ele é transmitida pelo músculo. Então eu tenho onda delta. Então essa aqui que está simulando o bloqueio de ramo direito não é um bloqueio de ramo direito. É uma pré-excitação ventricular onda delta. Então, cuidado, não é todo QRS alargado que é bloqueio de ramo direito. Como é que eu sei que não é bloqueio de ramo direito? Tem o PR curto e onda delta, mas digamos que eu não identifiquei o PR curto e onda delta. Como que é em V6 bloqueio de ramo direito? É uma S empastada, não é uma R. Tá? É uma S empastada. Aqui eu tenho R praticamente de V1 a V6. Tá? Então eu não tenho a característica. Aqui em V1 poderia até ser um bloqueio de ramo direito, às vezes eu tenho R puro no bloqueio de ramo direito. Alteração de polarização poderia. Até aqui poderia ser um bloqueio de ramo direito, se eu não tivesse visto o PR curto e onda delta. Mas no resto, em D1 eu tenho uma S empastada. Aqui eu não tenho, no bloqueio de ramo direito, eu tenho uma S empastada. Aqui eu não tenho. Então aqui é uma pré-excitação ventricular. Se o paciente tiver palpitações, se tiver taquiarritmia registrada, é a famosa síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aqui sim é o bloqueio de ramo direito. Lembrar a morfologia RS, R', o S empastado aqui, o S empastado em D1. Tá? Então é bem diferente do eletro que a gente acabou de ver. Tá, aqui é outro exemplo, né? Outro exemplo que a gente já viu, aquele eletro do BRD, tá? Bloqueio de ramo direito, com o desvio do eixo, negativo em AVF, D3 e D2, então BRD com BDAS, lembrar do eletro do paciente chagásico. Tá? Aqui eu tenho de V1, ritmo sinusal, orientação no plano frontal normal, né? Positivo em D1 e AVL. Mas de V1 para V2 eu quase não tenho R, aqui eu vejo um R gigantesco, tá? Maior que 15 milímetros, é o que a gente chama BDAM, bloqueio divisional anteromedial do ramo esquerdo. Desde que eu descarte a sobrecarga ventricular direita, que eu esperaria que tivesse um R aqui, um mais profundo em V6. Aqui é bloqueio o quê? De novo, não é bloqueio nenhum. O QRS parece um bloqueio de ramo esquerdo. Por que o QRS parece um bloqueio de ramo esquerdo? Porque esse é um eletro de paciente portador de marca-passo. Em geral, o eletrodo do marca-passo fica no ventrículo direito. Então, ele ativa primeiro o ventrículo direito e, por propagação miócito a miócito, vai ativar primeiro, por último, o ventrículo esquerdo. Ah, então, ele funciona como um bloqueio de ramo esquerdo. Então, a morfologia é tipo bloqueio de ramo esquerdo, mas não é um bloqueio de ramo esquerdo. É um eletro paciente portador
do marca-passo, a espícula. Espícula do marca-passo. Tá? Aqui é o bloqueio típico, que a gente mostrou, que é RS alargada, morfologia de torre, alteração marcante de repolarização, então tem o supra, tá? Discordante, V1, V2 e V3, então cuidado, chegam pacientes com assintomático bloqueio de ramo esquerdo, uma dor atípica, eu faço diagnóstico de infarto com supra. Não, tá? Só se tiver aquelas alterações que eu falei para vocês, os critérios de Sgarbossa. Essas alterações já são normais. Também, isso é super comum. O médico pede um teste ergométrico, vem descrito infra. Não, o infra já é habitual do bloqueio de ramo esquerdo. Então, o teste ergométrico isolado não serve. Mas eu tenho bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho que investigar a cardiopatia estrutural. Então, eu preciso pedir um eco, eu preciso fazer uma investigação. Tá? Lembrar disso, o bloqueio de ramo esquerdo é associado à cardiopatia e maior índice de eventos cardiovasculares. Já o bloqueio de ramo esquerdo, muito menos. Aqui é o último, já está acabando, é outro que simula o bloqueio de ramo direito, mas não é bloqueio de ramo direito. A famosa morfologia em barbatana de tubarão, que é uma doença de canal iônico que leva à morte súbita, que chama síndrome de Brugada. Outro, aqui é um bloqueio de ramo direito mesmo, só que aqui tem uma morfologia de R puro, a gente pode ter um R puro no bloqueio de ramo direito, lembrar do S afastado aqui, em V6, D1 e AVR. Muito bem, acabou a aula.